Olá, amados irmãos! Estamos aqui em mais um vídeo no canal. Me sinto muito feliz por estar aqui com vocês. Hoje, amados, vamos falar sobre Mateus 13. Ali, a parábola ali, está escrita a parábola do semeador, mas a gente vai fazer um pequeno recorte da parábola do semeador, aonde Jesus ele explica por que ele está falando por parábolas, para a gente trazer uma reflexão, amados. Amém? Eu quero o seu like, sua curtida ali, compartilha se gostou e se inscreve no canal também, para a gente estar podendo aparecer para mais pessoas, para que o Evangelho de Jesus, essa reflexão, essa conversa aqui que a gente tem, possa se multiplicar e alcançar cada vez mais vidas, amados. Eu creio que quem sou eu para falar da palavra do Senhor, né? Quem sou eu para tentar levar o ensinamento para vocês? Mas eu creio que se cada irmão, se cada irmã falar um pouquinho de Jesus, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja na sua igreja, seja na sua casa, seja no seu cotidiano, eu creio que muitas pessoas serão alcançadas. Então, a minha busca aqui nesse canal é por um coração apenas. Por um coração. É por uma pessoa que seja tocada, é por uma pessoa que vai entender a palavra, que vai refletir, que daqui a pouco pode mudar as suas atitudes, pode mudar o seu modo de ver esse mundo, né? E é isso que eu creio, amados. Eu creio que Jesus fica feliz quando a gente transmite a palavra dele, né? E quando a gente nos diminua, né? Que nós possamos nos diminuir, deixar nosso ego de lado, deixar muitas vezes as nossas prioridades de lado, né? Tudo aquilo que alimenta a nossa carne, para a gente poder estar alimentando o nosso espírito e estar podendo alimentar o espírito dos nossos irmãos. Amém, amados? Vamos ler lá então Mateus 13, do 10 ao 17. Diz assim: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então, amados, a reflexão que eu quero trazer para nós aqui hoje, anotei algumas coisas, e ali no 10 e no 17, diz que Jesus, nessa parábola, um pouquinho antes, diz que Jesus se assentou em meio ao barco diante de uma multidão. Jesus, ele passava pelos lugares, ele caminhava, né, levando o seu ensino, levando o seu conhecimento, levando, né, a palavra de Deus para essas pessoas, levando o caminho que elas deveriam seguir. Porque hoje a gente se baseia na Bíblia, que nem eu falei no vídeo passado. Hoje a gente tem os ensinamentos da Bíblia, a gente tem os profetas, a gente tem o pessoal que estuda muito a Bíblia, estuda a história. Mas naquela época, amados, era Jesus que passava de bairro em bairro nas cidades e ensinava a palavra. Eu até anotei aqui que é muito interessante que o meu anseio e o meu desejo era estar sentado lá em meio àquela multidão, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus ministrar sua palavra.
Eu imagino, amados, olha, eu não tenho nem como mensurar isso, mas eu imagino que seriam muitas pessoas. Assim, ó, multidões e multidões e multidões e multidões de pessoas para ouvir Jesus falar. E isso é tão maravilhoso, amados, isso é tão poderoso, é, porque a gente tem que entender que aquela situação ali, amados, é o que faz o nosso evangelho muitas vezes hoje estar ainda presente, né? Porque eu creio que muitas pessoas aí foram ganhas naquele lugar. A palavra diz aqui que muitos ouviram, mas nem todos entenderam. Mas eu creio que ali naquele meio há pessoas como o nosso mundo hoje, podemos trazer essa situação para o mundo de hoje, que daqui a pouco tu vai falar para 20 pessoas, mas só uma vai entender, só uma vai captar. Hoje a gente vem enfrentando bastante problema assim, amados. As pessoas elas vão na igreja, as pessoas elas vão na célula, as pessoas elas vão nos locais onde tem pregações, onde tem louvores e tal. Só que você sabe que muitas vezes, até comigo acontece isso, com vocês deve acontecer também. Tô um pouco gripada, mas desculpa. De as pessoas ouvirem por aqui e tirarem por aqui. Isso aí é comum, porque, enfim, às vezes a gente tá no meio do culto pensando em outras coisas, daí tá, bah, minha conta que eu esqueci de pagar, bah, o problema que eu tenho pra resolver em casa, o que que eu vou jantar quando eu chegar em casa, sabe? E eu tento também me controlar pra quando eu estiver ouvindo alguém pregar de Jesus, alguém falar da palavra, eu prestar atenção, pra me captar aquilo pra minha vida e poder agir, né? Porque não adianta a gente estar toda quarta ou toda quinta e todo final de semana na igreja, estando ali e tal, ouvindo a palavra, louvando. Um pequeno corte, amados. E a gente tá ali naquele meio e voando. Então, ali no versículo 10 e 11 diz assim: E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, Jesus ele fala para uma multidão, mas quem compreende a mensagem? Os discípulos. Só que, será que não seria mais fácil Jesus então reunir só os discípulos e ensinar para os discípulos? Afinal, só eles vão entender? Óbvio que não. Porque o anseio de Jesus é que todas as pessoas ouvissem a palavra dele, todas as pessoas aprendessem e praticassem a palavra dele. Mas infelizmente às vezes a gente está com os olhos vendados, muitas vezes Jesus está falando com nós e nós não estamos ouvindo, nós não estamos vendo, nós não estamos prestando atenção no que o Senhor quer falar para nós. E aí acontece isso, entra aqui e sai aqui. Então, amados, a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês e deixar nessa mensagem é que possamos estar com o espírito mais próximo de Deus, mais perto do Senhor. O Senhor ele não quer só a tua semana, ele não quer só que tu vá na quarta ou na quinta na igreja, no final de semana. Ele quer, como eu anotei aqui, ó. Aqui, amados. Ele quer intimidade, ele quer um abraço bem apertado nos dias que você estiver triste. Ele quer morar dentro do seu coração e ser o único. Ele quer o seu jejum, ele quer a sua oração e ele quer que você entregue todos os problemas para ele. Então, eu creio que Jesus ele é o mais preocupado com você. Ele é o mais interessado e que você entregue tudo para ele, tudo, tudo, todas as suas angústias,
todas as suas dores, todas as suas preocupações, tudo, tudo que faz teu coração se entristecer, entrega para o Senhor através da oração. Conversa com Ele e diz: Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu estou com esse problema. Jesus, eu preciso de um abraço bem apertado teu. E uma estratégia muito boa que a gente usa, amados, é o jejum. Porque o jejum, ele faz a gente se diminuir, como eu falei no início. A gente luta contra a nossa carne tá com fome, tá com vontade de se alimentar, mas tu vai restringir. Por quê? Tu entende que tu tem o poder sobre ela. Então eu desafio você a fazer um jejum. Eu já fiz alguns jejuns, eu fiz o de Daniel, que é de 21 dias. Eu já fiz alguns jejuns sobre algo que eu gosto bastante, que no meu caso é o doce. Então, diversas épocas eu faço jejum de doce, que é bem complicado, porque depois do almoço, depois das refeições, dá vontade de comer doce, tu tá brigando contra a tua carne. Então eu desafio você, amado, a fazer um jejum com propósito na sua vida, seja financeiro, seja um propósito na área do trabalho, seja na escola, enfim, algo da sua vida pessoal, né, do seu relacionamento. O jejum para que você primeiro possa se aproximar do Senhor. E eu creio que o Senhor, quando Ele vê que a gente está próximo dEle, quando Ele vê que a gente está sedento por Ele, quando Ele vê que a gente está se esforçando, que a gente está nos diminuindo para a gente poder cumprir o propósito com Ele, Ele vai lá e nos abençoa e nos abre portas, amados. Eu creio nisso. Então, o jejum, ele vai fazer as suas vendas caírem, né? Cada dia mais Jesus vai te mostrar o porquê que tu não tá vendo tal situação, o porquê que Ele tá falando contigo e tu não tá observando. Essa venda que tampa os nossos olhos e os nossos ouvidos, eu quero que possa cair sobre nós e que a gente possa estar livre, né, de tudo aquilo que nos interrompa de viver as promessas de Deus, de estar diante da presença de Deus e, consequentemente, amados, todas as pessoas que vivem ao nosso redor serão impactadas positivamente, porque muitas vezes essa venda ela faz a gente mudar a nossa visão, ela faz a gente mudar atitudes, né? E ela faz a gente ser melhor a cada dia. Amém, amados? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse vídeo. Dizer que é muito importante o seu like, seu comentário ali, a sua dica, crítica, elogio, tudo vocês podem postar ali, amados, para que a gente possa estar crescendo a cada dia e estar evoluindo aqui no canal, né? Com conteúdos e com vídeos toda semana. Tô conseguindo cumprir, graças a Deus. Toda semana um videozinho para vocês e que possa permanecer assim, amados, ou até a gente aumentar a frequência de vídeos, certo? Então eu desejo uma ótima quinta-feira para vocês, um ótimo final de semana abençoado e que vocês possam realmente ter assistido o vídeo até o final, né? Que é muito importante também. E que vocês possam ter captado essa informação do coração de vocês, né? Captado essa palavra para que possam pôr em prática e que a gente, estando mais perto de Deus, a nossa vida ela flui, ela muda e a gente está sensível ao toque dele e à voz dele. Então, Deus ele vai te surpreender, eu creio. E vamos cumprir, amados, com o jejum, vamos fazer o jejum, para que a gente possa, que o nosso espírito possa florescer e que a nossa carne se diminua lá embaixo, onde é a o verdadeiro local dela, é diante de nossos pés. Porque se a nossa mente consegue controlar a nossa carne, nada mais nos abala, nada mais nos vence, amados, com o espírito diante do nosso coração. Eu agradeço. Um ótimo final de semana, que Deus abençoe vocês.